Olá, tudo bem com você? Olha, mais um programa Espaço Viver Saudável, sempre trazendo muita informação, conhecimento, e é uma alegria estar aqui com você, juntinhos aqui, com muitas novidades. Inclusive essa semana vamos falar com você, mulher, nossa querida telespectadora que está aí sentada no sofá, vai aprender muitas coisas aqui no nosso programa. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Tati? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo. Hoje o nosso assunto aqui é importantíssimo, hein? Legal, né? Saúde da mulher, bastante dicas para você que está em casa. Nosso público é bem feminino, viu, Tati? Eu percebi que a maioria das mulheres mesmo gostam de interagir, gostam de aprender para poder compartilhar também conhecimento. É bem Júlio. legal, né? E a gente convidou essa semana a doutora Giane Merri, né? Que é É a chique nossa... o nome dela, Giane Marie Peter. Ela é obstetra, é ginecologista, então realmente ela vai esclarecer muitas dúvidas das nossas telespectadoras e eu também tenho muita dúvida, também vou aproveitar também a aprender um pouquinho aí com É ela. legal, Tati, sabe por quê? O que eu sempre digo, né, aqui no programa, a prevenção sempre ela é mais barata do que o combate. Então, quando você tem conhecimento, você tem dicas, né, você pode se prevenir. E então, hoje, sem dúvida, para você que é mulher, né? O Tati, a mãe também, né? A gente vai falar de assunto para você que tem uma filha adolescente, né? De como se prevenir também, né? Então, fica atenta, né, que o programa hoje está bem bacana, viu, Tati? Com certeza. E para você que é mulher também, quer cuidar da sua saúde, também quer aproveitar esse ano novo para perder medidas, quer emagrecer, esse lançamento da Natuclean é um sucesso, hein, Júlio? Tá bombando, o Redux Clean For Mais é o emagrecedor 4 em 1, ajuda no controle do peso. Você sabe por que 4 em 1? Conta pra gente. Olha, vou te mostrar aqui. Na mesma cápsula tem o óleo de cártamo, tem o óleo de coco, tem a chia e tem a vitamina E. Então o cártamo, ele auxilia muito, por exemplo, naquela queima da gordura do abdômen. É ótimo. O coco ajuda muito a acelerar o metabolismo, porque metabolismo lento, Tati, acumula gordura, Que é o mais né? gordinha. A chia vai aumentar a saciedade, vai diminuir aquela ansiedade, e a vitamina E já para você, né, fazer a prevenção da precoce da pele também, né? É um kit completo para cuidar da saúde e também para poder reduzir as medidas. Sem dúvida, tá bombando esse produto. Aliás, viu, Tati, olha, a gente está com uma campanha no nosso Face, que é o Natuclean Viver Saudável. Você entra lá, tem a nossa página, você curte, né, esse produto novo, que é o Redux Clean For Mais. E aí no final do mês, compartilha, no final do mês a gente vai estar fazendo um sorteio e você vai ganhar um kit completo da Natuclean para você fazer um tratamento, inclusive, viu, Tati, com acompanhamento, porque... Isso é importante, Júlio. A maioria das pessoas não sabe como administrar, né? Como usar os produtos, e isso é bacana. Porque o meu organismo é diferente do seu, né? Enfim, então, nós temos aqui uma nutricionista que ela orienta todas as meninas, tanto da loja, viu, Tati, como também do nosso call center, né, que é um call center com mais de 15 meninas. Então você vai entrar no nosso programinha de emagrecimento, onde periodicamente você recebe uma ligação das meninas, né, com todo um acompanhamento, vai um cardápio nutricional com dicas de alimentação saudável. Tati, vai inclusive, é bem legal isso, uma fita métrica. Gente, teve uma telespectadora que falou, Tati, que bacana, eles se preocupam até de mandar uma fita métrica, isso é importantíssimo. É legal porque, veja bem, segundo o Dr. Drauzio Varela, essa gordura que fica na região do abdômen, principalmente as mulheres, né, hoje o assunto é bastante voltado para a mulher, a mulher, por exemplo, ela não pode passar 82 centímetros de circunferência. Então a fita métrica é para você se policiar, né, e obviamente com o produto, com as dicas que a gente dá para você, com certeza você consegue, né, eliminar essa gordura que incomoda. Agora, Tati, uma dica que eu quero dar para você que está em casa. É muito comum, né, as pessoas falarem assim, mas verão eu tenho que estar com o corpo legal. Olha, isso é mentira, você tem que estar com o corpo legal o ano inteiro, né? Porque senão fica aquele mito assim, então no inverno eu fico dentro de casa, me estaciono, só comendo. Aí chega o verão eu vou correr atrás do prejuízo. Não faça isso, isso é muito perigoso. Até porque o corpo, né, ele vira aquele efeito sanfona, né, emagrece, engorda, e isso não é bom. Então, dá uma ligadinha, né, tanto no nosso call center, né, que tem uma equipe aqui, como eu falei, de mais de 15 consultoras para te orientar, para te atender. Venha na nossa loja, Tati, é muito legal vir conhecer a loja, que tem uma variedade de produtos. Para tudo, gente, olha, tem de tudo aqui. Sou suspeito em falar, né, mas as meninas aqui eu tenho certeza que vão te atender com todo o carinho, né, porque tanto a Marcela, como a Cecília, como também a Gilmara, são meninas espetaculares, né, e também já fica o convite aí para vocês, né,
A partir do mês que vem vai ter uma nova loja da Nato Clean para você. Oba! Legal, agora novidade. no centro. Aliás, você se preocupou, né, com os pontos estratégicos. Sim. Uma perto do Terminal São Paulo e a outra perto do Terminal Santo Antônio. Isso, perto do Terminal Santo Antônio, ambas com estacionamento conveniado. Maravilhoso, isso é importantíssimo. Porque a gente sabe o quanto que isso é importante hoje, né? Você sair da sua casa, ter um lugar para estacionar. Então aí, a partir do mês que vem, né, se tudo der certo, eu sei que Deus quer, a gente vai inaugurar a nossa segunda loja. Não fecha essa, viu? Essa continua, que fica aqui na Nogueira Padilha. E aí a gente vem com a nova loja. Na Francisco Scarpa, número 121. A gente está naquele processo ainda, né, Tati? De reforma, de ajustes, né? Então a previsão é para a segunda quinzena de fevereiro, a nossa inauguração. Então a gente vai divulgar bastante também. Então é mais um ponto para você ter acessibilidade, né? Aí em Sorocaba. Bom, além do mais, eu tenho que lembrar você, se você perdeu o nosso programa, você pode assistir no site, tá? viveresaudável.com.br, só que o você não coloca o acento. E tem o nosso Facebook também, para você conhecer um pouquinho mais, curte a página para você concorrer a esse kit maravilhoso. Legal. E você já sabe, olha, agora a gente vai para um break, Júlio, e a doutora Giane vai trazer muitas informações sobre saúde da mulher. Vale muito a pena você conferir. Fica com a gente. Não deixe que o cigarro atrapalhe a sua beleza. Conheça o New Life, um kit antitabagismo que contém um enxaguante bucal e cápsulas contendo magnésio que aliviam os sintomas físicos e emocionais para quem quer parar de fumar. New Life é natural e não tem contraindicações. Peça agora pelo telefone 3224-5424 ou 0800-772-6699. New Life é da Nato Clean. Estamos de volta com o programa Espaço Viver Saudável e como eu te falei, hoje vem uma pessoa muito especial para falar da saúde da mulher. Quem não quer saber sobre isso, né? Geralmente a gente tem muitas dúvidas e a gente vai esclarecer tudo isso aqui com a doutora Giane Marie Peter, que é gineco e obstetra. Tudo bem, doutora Giane? Tudo Olha, bem, fico Tati. muito feliz com a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estamos à sua disposição. Bom, vamos então esclarecer a dúvida, né? Não só das mulheres, como de todo mundo. Às vezes a gente tem algumas dúvidas e também assim algumas coisas que a gente quer saber para poder ter uma saúde melhor. E a saúde da mulher geralmente precisa de alguns cuidados especiais. Eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho dos exames preventivos. Quais são os exames preventivos em quanto tempo que a mulher precisa ir a ginecologista? Então vamos lá, a saúde da mulher vai desde que ela nasce, né, até quando ela morre.
Nós, ginecologistas, a gente está muito mais habituado a cuidar da adolescente a partir dos 12 anos, que é quando o pediatra diz não é mais a minha paciente, né? Até então a mulher morrer, então ela vai estar aí na fase da menopausa. Então, desde a pré-puberdade até a menopausa. A partir do momento que ela entra na puberdade, é muito interessante que a mãe, geralmente a mãe que faz isso, uma tia mais próxima, a madrinha muitas vezes, que traga na consulta com a gente apenas para a gente explicar o que é a menstruação, como vai acontecer, tirar um pouco esse mito, esse muitas vezes medo dessa adolescente que tem. Hoje em dia a gente tem as nossas adolescentes que estão cada vez mais namorando mais cedo, iniciando atividade sexual mais cedo. É importante esse primeiro atendimento, né, para que elas esclareçam essa dúvida. Sem dúvida, eu sempre digo assim, traga antes de iniciar a atividade sexual, para que a gente possa conversar, para que a gente possa orientar, quebrar alguns tabus, retirar alguns mitos que vêm muitas vezes arraigado dentro da própria família, né? E aí fazer a orientação completa para que a futura mulher tenha uma vida sexual saudável e tenha uma vida feminina saudável. Você está percebendo que de repente essas consultas estão mais precoces, porque hoje em dia, né, as meninas iniciam mais cedo essa atividade sexual. E é bem interessante porque as mães vêm no consultório e dizem assim, ai doutora, mas na minha época não era assim. A gente não falava de sexo, a gente não falava de prevenção, minha mãe não falava nada. Minha avó, por exemplo, sempre dizia isso, né? Que na lua de mel ela levou um susto, porque, enfim, não se falava nada. Então eu vejo, sim, hoje uma preocupação real das mães trazerem essas meninas mais precocemente ao ginecologista. Então, inicialmente, é só uma consulta de orientação, é um bate-papo. Elas vêm assim super temerosas de que a gente vai fazer algum exame. Eu geralmente não examino na primeira consulta, justamente para quebrar o gelo dessa adolescente. Então é só um bate-papo totalmente informal, como a gente está conversando aqui. Com o passar do tempo, essa menina vai crescer, ela vai se desenvolver, aí a gente vai ver a necessidade de um método contraceptivo, se for o caso, de uma vacina contra o vírus do HPV, que pode levar ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. E aí sim, a gente vai iniciar a parte do exame ginecológico propriamente dito. Então a gente diz assim, vir à consulta antes de iniciar a atividade sexual, orientações iniciais. Vai começar a atividade sexual, começou 1 ano após o início da atividade sexual, a gente preconiza que essa já mulherzinha, né, já venha para fazer os exames de rotina que a gente fala. Alguns falam exames preventivos, que inclui o exame de Papa Nicolau, que é um exame muito simples, não tem nenhum tabu, é um exame que demora 2 minutinhos para ser feito, muito rápido, ele é indolor, importantíssimo. Importantíssimo, né? Por quê? Porque é ele que vai fazer com que a mulher se previna do câncer ginecológico ou, eventualmente, que diagnostique num estágio muito inicial. E a gente sabe que quando a gente fala da palavra câncer, o diagnóstico quanto mais precoce, maior é a chance da paciente ficar curada 100%. Então, aí sim a gente começa a fazer o exame ginecológico. Aí vão vindo as demandas da vida dessa mulher. O método contraceptivo ideal, não só a prevenção de uma gravidez, mas para quem quer também engravidar. E aí ela entra na rotina. Essa rotina a gente preconiza todo ano, anual. Não tem como fugir. Tem que ir no ginecologista 1 vez ao ano. E aí a gente pode também lembrar dos anticoncepcionais. Hoje em dia existem muitas opções, uma gama muito grande. Não tem porquê, né, engravidar aquela gravidez precoce ou aquela não desejada. Então, quais são os tipos de anticoncepcionais, Tati, que nós temos hoje? Com toda a informação que a gente tem de mídia, olha só o seu programa que a gente está dando todas essas orientações, internet, as escolas têm feito trabalhos muito bacanas, educativos. Hoje só engravida quem quer. Só engravida quem foi descuidado, só engravida quem realmente, eu falo, comeu bola, né? A gente tem uma gama de métodos contraceptivos, que vão desde as famosas pílulas contraceptivas, e dentro deste nicho a gente tem várias dosagens que vão se enquadrar para cada tipo de paciente. Eu digo assim, pílula não é receita de bolo, isso é muito importante. A tia não sabe prescrever pílula, a avó não sabe prescrever pílula, a madrinha, a amiga não sabe prescrever pílula. Por quê? Porque o que é bom para você pode não ser bom para mim, pode não ser bom para ela. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então a gente tem dentro dos anticoncepcionais orais, as pílulas, uma série de nomes e dosagens e elementos diferentes, hormônios diferentes. Então a gente tem que ver cada caso. Nós temos também os contraceptivos injetáveis, que são as famosas injeções, que vão desde injeções mensais até injeções trimestrais.
Também cada caso é um caso. Temos anticoncepcionais, isso, a gente chama de via transdérmica, o nome é muito chique, mas é o famoso adesivo. A mulher aplica um adesivo por semana durante 3 semanas, a caixinha já vem... Não dá, doutora? Dá um trabalho de lembrar de tirar, né? Porque é um método tão cômodo que você fala, esqueci de tirar. Mas tem o próprio método já conta com uma segurança de a paciente esqueceu de tirar um dia, ele ainda está protegendo, tá? Aplica-se durante 3 semanas, na última semana faz a pausa, como é a grande maioria das pílulas, né? Que hoje a gente também tem as pílulas contínuas, que também hoje quem só menstrua quem quer. Né? Que é um outro... Aí, viu, mulheres, tá vendo? Olha, hoje em dia tem tanta informação, tantos métodos, que olha, para ter cólica, só quem quiser mesmo, né? Porque menstruar assim, é tão desagradável, a mulher sofre, e ela pode ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Você sabe, Tati, que esse negócio de menstruar, a gente fala menstrua quem quer, algumas pacientes falam, como assim? Como assim? Porque algumas mulheres têm a sensação de que a menstruação é sinônimo de saúde. Exatamente. Você sabe que eu já ouvi falar, bom, eu prefiro menstruar porque assim limpa meu organismo. São coisas antigas, hoje em dia tudo mudou, né? Não tem limpeza de organismo, viu, gente? O sangue que desce, né, que menstrua, ele é do útero. Eu sempre digo assim, a camada interna do útero, que é a camada responsável pela menstruação, ela é como um cigarro aceso. Então, durante ali o período do ciclo feminino, você vai queimando esse cigarro, a cinza vai ficando cada vez maior, a camada interna chama-se endométrio, vai ficando cada vez maior, até que não aguenta o próprio peso e cai. É a menstruação. Então não existe sangue sujo, não existe vou fazer uma limpeza, não. Se Vamos você tirar todo esse tabu, esse mito tabu. que as pessoas têm. Se você têm. não quiser menstruar, é só você não acender o cigarro. E isso a gente consegue através de pílulas contínuas, enfim, outros tantos métodos. Tem um DIU que você também não menstrua. E você não acende esse cigarro, vamos dizer assim, né? Não, você não estimula essa camada interna a ficar grossa e não menstrua. Então é só para quem quer. Bom, você falou do DIU. Eu sei que tem uma novidade no mercado que muitas mulheres, né, sempre me perguntam, né, a respeito do programa. Tati, fala um dia sobre esse assunto, porque realmente ele é eficaz, não é, doutora? É eficaz. O DIU é um outro nicho de métodos contraceptivos extremamente eficazes. DIU significa dispositivo intrauterino. Ele fica colocado dentro do útero, então não é dentro da vagina, porque muitas mulheres dizem assim, doutora, mas meu marido vai sentir o DIU. Não vai sentir, porque está lá dentro da barriga, não tem como sentir. Ele é deste tamanhozinho aqui, gente, tem 3 centímetros, é bem pequenininho. A gente tem 2 tipos. O mais convencional, o primeiro que foi inventado, é o famoso DIU de cobre, que você encontra nas unidades básicas de saúde, ele tem um custo bem acessível. Ele vai promover ele é um espermicida, o cobre é um espermicida, então ele não pode ser considerado como um método abortivo, porque isso é uma das queixas das pacientes, das não queixas, né, das perguntas que elas fazem. Mas é abortivo? Não é considerado um método abortivo, mas ele tem uma coisa ruim. 25% das mulheres que usam esse DIU podem ter um sangramento menstrual aumentado e, eventualmente, passarem a ter cólica. Então, assim, se você me diz, Tati, que você é uma paciente que tem cólica, eu já não vou pensar nesse método para você. Tem que ter um histórico da paciente primeiro. Perfeito. Então, eu preciso saber o tamanho desse útero, preciso saber se tem alguma malformação nesse útero que me impede de introduzir o dispositivo intrauterino e por aí vai. O outro método, outro dispositivo intrauterino, ele chama-se Mirena. Ele é o único no Brasil, ele libera um pouquinho de hormônio na sua hastezinha, também deste tamanhinho, e aí ele faz o oposto do DIU de cobre. Ele vai diminuindo gradualmente a menstruação da paciente e 85% dos casos ela para de menstruar. E às vezes tem um sangramentinho que parece uma borrinha de café esporádico. A vantagem é que ele diminui cólica. Então, para as pacientes que sofrem com cólica, ele é um método que está super indicado. Em comparação com a pílula e o injetável, o adesivo transdérmico, ele não é sistêmico, os DIUs não são sistêmicos. Então, assim, não existe o elemento que você tem que tomar, cair no estômago para cair na circulação e ir para o ovário e para o útero fazer o efeito. A ação é local, tá? Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, sabe para quem? Para quem esquece de tomar pílula. Bom, olha, tem muito que a gente conversar ainda. Tenho certeza que você que está em casa está amando esse assunto. E a gente vai para um comercial, voltamos já.
alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean, porque o excesso de álcool não combina com a família. Estamos de volta com o programa Espaço Viver Saudável, falando de saúde da mulher. E como tem assunto, não é, doutora Giane? E para mais de metro, como se diz. Eu acho que o nosso programa de meia hora é muito curto para falar e esclarecer todas as suas dúvidas. Por falar nisso, a gente estava falando de métodos, né, de anticoncepcionais, né, tudo isso. Por exemplo, quem tem ovário policístico também pode tomar pílula? Pode, é uma das indicações francas de ovário policístico, né? O ovário policístico é um distúrbio que o ovário tem, que ele não ovula corretamente, e essa anovulação, que a gente chama, pode acarretar acne, pelos, porque aumenta a produção de testosterona, algumas manchinhas, muitas pacientes têm um pouquinho de sobrepeso, que ajuda a não ovular. Então, assim, menstruação irregular, então é uma indicação franca, desde que a paciente não queira engravidar naquele momento, é uma indicação franca, assim, de um contraceptivo. Por exemplo, tem muitas mulheres que se queixam de cólica. Isso pode ser considerado uma endometriose ou não? Tati, sua pergunta foi ótima. Alguns anos atrás, nós tivemos uma campanha federal com uma atriz famosa que dizia assim: se você tem cólica, você pode ter endometriose. Não é verdade. Só uma parcela muito pequena das cólicas estão relacionadas com endometriose. A cólica, ela é a contração do útero pela produção de uma determinada substância química que provoca essa contração. E a gente inibe essa produção dessa substância tomando analgésico, tomando anti-inflamatório. Então, a maior parte das cólicas a gente tira com analgésico, anti-inflamatório e pílula contraceptiva. Mas tem casos que realmente são muito severos, que muitas vezes são incompatíveis com o dia a dia da mulher. Então, tira do trabalho, afasta do trabalho, aí a gente tem que investigar. Aí, o que é a endometriose? Endométrio é a camada interna do útero, é responsável pela menstruação, como eu falei anteriormente. Os pequenos implantes dessa camada interna do útero, fora dele, a gente chama de endometriose. Isto pode estar no ovário, pode estar em toda a parede abdominal, pode estar inclusive no intestino, em casos muito mais severos. Diagnóstico para isso não é tão simples assim. Não é só um ultrassom que vai fazer diagnóstico. Ela vai primeiro fazer um ultrassom, depois ela tem que passar por uma ressonância da pelve, que é uma ressonância específica para pesquisa de endometriose profunda, e a gente ainda tem a laparoscopia. A laparoscopia, ela pode ser considerada como um método diagnóstico ou de tratamento, e é uma cirurgia também, que é aquela cirurgia que os médicos operam através de câmeras. Sim. Coloca a câmera através do umbigo, sabe como é que é? E aí você consegue identificar focos de endometriose. Tratamento de endometriose mesmo não é tão simples assim. Não é só pílula que resolve a endometriose. Porque tem muitas mulheres que nem conseguem engravidar por esse motivo. Sim, porque a endometriose, ela funciona como uma doença inflamatória dentro da barriga. O que ela faz? Por que a mulher não engravida? Muito simples. Ela faz com que a trompa da mulher fique obstruída. E o que é a trompa ou a tuba uterina? Nada mais é do que a ponte entre o ovário, que está ovulando, que libera o óvulo, que carrega até o útero, para que aquele embrião, então, possa se implantar. Se este trajeto estiver obstruído, a mulher não engravida, é a infertilidade. E a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. E nos casos das mulheres que têm miomas? Miomas. Os miomas também são afecções extremamente corriqueiras no consultório. Nem todo mioma é cirúrgico, nem todo mioma tem sintoma. Tem tratamento, doutora? Tem tratamento. Quando a gente precisa tratar o mioma porque ele é muito grande, então ele começa a comprimir os órgãos internos. Então, bexiga, mulher que vai muitas vezes no banheiro, vai ver tem um mioma lá que está comprimindo ali a bexiga. O tratamento é cirúrgico, tá? Quando a paciente tem sangramento aumentado por conta de um mioma, aí a gente pode só tratar este sangramento e observar esse mioma se ele não for muito grande. Aí cada especialista tem o seu critério de fazer cirurgia.
Quando o útero chega num volume X, opera-se. Quando não chega, tenta se tratar clinicamente, que basicamente é sangramento ou dor. Para um mioma da dor, Tati, ele tem que ser muito grande. O mioma, ou ele tem que ter uma degeneração nele, que não é muito comum. Tem muita gente que às vezes acha até que está grávida e é um mioma. E é um mioma. Fica realmente bem... Esses são aqueles bem salientes, assim, né? A gente já teve a oportunidade de fazer cirurgias de miomas muito grandes. E aí você não consegue muitas vezes tirar só o mioma. Às vezes você acaba tendo que fazer uma esterectomia, que é a retirada por completo do útero. Tá? Mas muitas mulheres fazem um exame corriqueiro, o tal do exame preventivo lá de ultrassom transvaginal e tal. Doutora, eu tô com mioma. A gente vai lá ver 1 centímetrozinho de mioma. Olha, não vai ter problema nenhum. Como se diz, não fede nem cheira, né? Então, deixe quieto, nós vamos acompanhando anualmente e acompanhando principalmente os sinais e sintomas. Eu sempre digo assim, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. O paciente tem sintoma, vamos lá. O paciente é só um achado de exame, não precisamos nos preocupar. E as mulheres reclamam muito, né? Porque deve doer também, mas assim, os que são pequenos podem ficar despreocupadas, então. Os que são pequenos, dependendo da localização deles, que não dão sangramento, não tem por que se preocupar, é muito comum. Mulher e mioma praticamente um e carne, é extremamente comum. Bom, eu quero também esclarecer dúvidas sobre infecção urinária. Mulher tem muita infecção urinária, principalmente quando está grávida. Pois é, você sabe que nós mulheres temos 4 vezes mais infecção urinária no geral do que os homens. De novo, as mulheres sofrem um pouquinho mais que os homens, doutora. Eu vivo falando isso aqui no programa, juro falar, é verdade, Tati. É verdade. Eu sempre digo assim, a mulher sofre mais, mas o homem também, quando tem um problema, a via de acesso para a gente tratar é mais complicada também. A infecção urinária, que é extremamente, como a gente diz, que até 3 episódios de infecção urinária na mulher ao ano é considerado normal, não tem por que se preocupar. A principal causa de infecção urinária é a atividade sexual. Então, eu sempre faço a seguinte orientação. Antes de ter relação, esvazie sua bexiga. Teve relação, levante, esvazie a bexiga de novo e, se possível, tome um banho. Tá? E beber muita água. Sabe o que acontece? Eu tenho certeza que deve acontecer com você na sua vida corrida. Daqui a pouco eu vou no banheiro, porque a gente fica segurando o xixi, né? Homem não tem problema com isso. Homem, em qualquer lugarzinho, vai lá e faz um xixi. Mas a mulher não, né? Então, o que acontece? A gente fica segurando para urinar, segurando para urinar. E isso faz com que a nossa urina fique represada durante muito tempo, e como a uretra da mulher é bem curtinha, são só 4 centímetros, uma bactéria da pontinha ascender para a bexiga, ó, é rapidinho, infecção urinária. Outra causa de infecção urinária é pedra no rim. Então, quando a gente vai fazer investigação de infecção urinária, a gente pergunta para essa paciente, você tem tido cólica renal? Procura fazer um ultrassom de vias urinárias, e muitas vezes a gente necessita de um acompanhamento de urologista também. Bom, doutora, olha, o nosso assunto aqui poderia se expandir por mais tempo. Sei que realmente tem muita gente ainda que tem dúvida, mas para quem está em casa, eu queria que você passasse seu telefone, seu e-mail, para que eles possam entrar em contato, de repente tirar uma dúvida mais esclarecedora, assim, de repente eles têm alguma coisa que a gente não entrou no assunto aqui. Por favor, pode passar para os nossos telespectadores? Meu consultório é na Clínica Unigin, na Rua 13 de Maio, número 147. O telefone para contato é 3342-5170, 3318-5328. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. E você que está em casa também, agradeço a sua audiência, o seu carinho, você que sempre está aqui acompanhando o nosso programa. E um abraço muito especial para todo mundo que está acessando nossos vídeos também no nosso site. Obrigado, seu carinho, tá? Também agradecimento especial para o Giovanni Rafael e também para o meu amigo Júnior Cofani, que arrumou meu cabelo, maquiagem. Um beijo especial também para a Boutique Sebastiana, que me vestiu. Fiquem com Deus, até o próximo programa e até mais.